Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui para conversar com você sobre idosos, vício e espiritualidade, tá bom? A transmissão será simultânea no Facebook e também aqui no Instagram, portanto, eu peço a você que vai me assistir pelo Instagram. Eita, não liguei o Instagram, gente. Vou voltar aqui para começar a live no Instagram. Mas para quem está no Facebook, vamos lá. Pensei que eu tinha iniciado a live aqui no Instagram também, gente. Vamos lá. Vou retomar aqui a apresentação, né? Já que a live no Instagram está começando com um minutinho aí de atraso. Bom, eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui hoje para falar sobre idoso, vício e espiritualidade. Você vai entender essa relação, envelhecimento, às vezes do surgimento de vícios que podem acontecer no processo de envelhecimento ou antes, né? E a relação de tudo isso com a espiritualidade, tá bom? Quero pedir a você que vai me assistir pelo Instagram ao vivo, clique a setinha, compartilhe. Você que vai assistir posteriormente, curta, tá bom? Convide outras pessoas. Marcinha, minha linda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite para você aqui no Facebook, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Você que vai me assistir posteriormente pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, deixe seus comentários, diga se gostou ou não gostou, deixe sugestão de lives, tá bom? É sempre muito importante para mim poder contar com a opinião de vocês, né, com os compartilhamentos, me ajudando aí a chegar a mais pessoas. Ontem eu falei com vocês que nessa semana a gente ia começar uma semana de conversa, de bate-papo sobre saúde emocional, né? Ontem nós falamos sobre resiliência, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre ela, porque tem relação com os vícios, né? E tem uma relação de resiliência com a espiritualidade também. Então, ao longo dessa semana, a gente vai falar sobre ansiedade, a gente vai falar sobre a importância dos sonhos, né? A gente vai falar com tudo que tem a ver com a nossa questão emocional, com a nossa vida emocional. Por quê? Porque muitos de nós, especialmente nesse momento, estamos enfrentando grandes problemas, né? Grandes problemas emocionais e o vício está entre esses problemas, tá? Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Quero pedir a você que está aí no Face, dê o seu boa noite, né? Diga quem é você que está por aqui, de onde você é, sempre importante para mim conhecer vocês e saber quem está aqui na nossa live ao vivo, tá bom? Lembrando também, antes de começar, que mais uma vez essa live também tem como base esse livrinho que eu até indiquei para vocês, né? É o livro Superação do Augusto Cury, tá bom? É um livrinho, inclusive, de um valor bem acessível, mas que traz contribuições muito importantes, tá bom? Boa noite, Sol, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Gratidão, Marcinha, gratidão a todos. Bom, vamos falar então sobre idoso, vício e espiritualidade. Nós sabemos, já citei aqui para vocês algumas vezes, né? Nós temos desafios durante toda a nossa vida, mas durante o processo de envelhecimento temos muitos outros, né? Desafios relacionados à questão da nossa saúde, relacionado à questão da saída dos filhos de casa, relacionado à aposentadoria, diminuição do nosso círculo de amizade. E tudo isso muitas vezes traz uma carga muito importante para esse idoso, né? E durante esse processo, durante essas vivências, se esse idoso não consegue construir uma gestão emocional, não consegue estar utilizando justamente a resiliência como uma ferramenta, ele pode estar desembocando aí como resultado, né, desses processos, dessa falta de gestão emocional dessa mente como terra de ninguém, a gente pode cair aí nos vícios, tá? Então, quando a gente fala de vícios, primeira coisa que a gente precisa entender, vícios não é só vício em cocaína, não é só vício em maconha, não é só vício em drogas proibidas, não, tá? Quando a gente fala de vícios, a gente fala de vícios em comida, né, em alimentação. Na pandemia, nós estamos vendo isso demais, né? Pessoas que não estão conseguindo controlar a emoção estão desembocando tudo isso na alimentação, comendo demais, né? Engordando. Para o idoso, se para qualquer um a obesidade é ruim, para o idoso é péssimo, mas é uma forma de recorrer. Bom, não consigo lidar com as minhas questões emocionais, eu vou para algum tipo de vício. Alguns idosos começaram a piorar, aqueles que já eram tabagistas, né? Se tornaram mais tabagistas ainda, né? O consumo muito maior, consumo muito grande de álcool, consumo muito grande de cerveja, consumismo, a gente também pode considerar como uma droga. Então, quando a gente fala de droga, a gente fala desse
conjunto de coisas. E como, por que que a gente desenvolve, né, esses vícios? Por que que muitos idosos estão submetidos a vícios, né? E não só idosos, é claro, mas eu falo aqui na minha página especificamente do idoso. Por conta da falta da ausência de resiliência. Como a gente falou ontem, não vou voltar a falar o que é resiliência, né? Quem não assistiu a live de ontem, assista depois. Mas essa ausência de resiliência, ou seja, essa incapacidade, essa falta de treinamento, né? Para poder lidar com rejeições, para lidar com separações, para lidar com a própria solidão, né? Que pode se tornar em solitude, uma coisa muito mais bonita. Mas se a gente não aprende a lidar com a separação, com a distância do outro, a hora que o marido vai embora, a hora que os filhos vão embora, começam a morar sozinhos, a gente não sabe lidar com essa solidão. E aí realmente se torna solidão, que é aquela sensação que você tem de estar sozinho, diferente de solitude, né? Você está bem com você e você opta por estar na maioria do tempo sozinho, ou a vida lhe impôs e você lida bem com isso, você está bem, né? Mas muitos idosos não, diante dessa questão de separação, né? De filhos que vão viver a própria vida, acabam enfrentando um processo muito doloroso, que vai estar influenciando na sua autoestima e vai trazer um conjunto de complicações, né? Então, essa falta de treinamento para lidar com rejeições, com separações, com humilhação, com fracassos, né? Que todos os desafios que a vida impõe podem estar desembocando, sim, justamente na questão do desenvolvimento de vícios, né? E aí a gente vai observar o quê? Essas pessoas viciadas, como eu falei, viciadas em alimentação, ou viciadas no cigarro, ou viciadas na bebida, né? São pessoas que muitas vezes elas ficam andando ali em círculos, né? Em relação aos próprios conflitos emocionais. Então, por exemplo, né, se esse idoso está com algum problema relacionado aos filhos, né, seja uma ofensa dos filhos ou uma ofensa do esposo, ele vai ficar cultivando aquilo ali, vai deixar aquilo crescer, vai ficar a vida inteira pensando, refletindo em torno das próprias questões, né, remoendo essas ofensas, remoendo esse atrito, remoendo essas falhas, remoendo fracassos, né? E à medida que ele fica o tempo inteiro rodando em torno dessas coisas, né, ele vai perdendo as esperanças, ele vai perdendo a capacidade de imaginar um futuro melhor, de imaginar uma vida melhor, de imaginar que as coisas podem ser diferentes, né, dali um tempo, enfim, diante. E muitas vezes esse idoso acaba se traindo também, né? E quando a gente fala desse idoso estar se traindo, é muitas vezes acabar vivendo uma vida que não é a vida que ele quer. E eu sempre falo isso com vocês. E um dos grandes fatores, né, que vão fazer com que uma pessoa desenvolva depressão, e às vezes essa depressão, um pontinho inicial para a gente observar que essa pessoa, esse idoso está partindo para uma depressão, é justamente começar a desenvolver esses vícios. Então, vamos supor, né? Uma mulher idosa está num casamento ruim, um casamento péssimo. Ela não tem coragem, ela quer se separar, mas ela não separa porque não tem coragem, porque tem medo das cobranças sociais ou da cobrança dos filhos, né? O que que vai acontecer? Ela está vivendo uma vida que não é a vida que ela quer. E, inicialmente, ela pode desenvolver algum vício, seja o vício em gastar todo o dinheiro. Então, a gente vê idosos, por exemplo, que são aposentados, têm uma boa remuneração, mas têm uma vida péssima, porque estão envolvidos num consumismo muito exagerado, porque é uma forma de prazer, né? Ou, como eu falei, vão desembocar numa alimentação desregrada, vão desembocar, enfim, várias condições que são viciantes aí. Por quê? Né? Porque se a minha vida está ruim, se eu não estou fazendo aquilo, né? Eita, deixa eu ver aqui o carregador. Deixa eu só botar o carregador aqui, gente, rapidinho. Acho que agora foi, né? Então, se eu não estou vivendo uma vida de acordo com os meus próprios princípios, né? De acordo com aquilo que eu quero, que eu penso que é o melhor para mim, eu não vou estar vivendo uma vida com prazer, né? Eu não vou estar vivendo uma vida que me dê satisfação. Aí eu vou correr para outros tipos de prazeres imediatos. E aí esses prazeres imediatos são esses que eu citei, né? Então é por isso que se você é uma pessoa que não é treinada para ter resiliência, se você é uma pessoa que cultiva pensamentos negativos, pensamentos de fracasso, pensamentos fatalistas, né? Culpando sempre o outro, achando que você não pode ser o protagonista da sua própria vida, você vai ser um idoso que você vai estar suscetível, sim, aos vícios, né? E como que isso vai começar? Como que isso vai se desenvolver? Como eu falei com vocês, né? A gente começa a gravitar em torno dos nossos próprios problemas o tempo inteiro, ao invés de
buscar soluções, a gente busca culpar o outro, a gente fica remoendo as ofensas que os outros nos fizeram. Isso vai fazer com que psicologicamente, né, falando um termo psicológico, a gente abra janelas traumáticas, né? A gente abra um arquivo traumático. Esse arquivo traumático vai fazer com que a gente só tenha sentimentos ruins, sentimentos esses que vão nos fazer entrar num processo de insônia, e vão nos fazer entrar num processo de ansiedade, de estresse, de depressão, né? E tudo isso por conta dessa vida ruim que a gente está levando, desses pensamentos negativos que a gente tem. E tudo isso vai nos levar a uma impulsividade. Então, se você vive num quadro que você gravita o tempo inteiro em problemas, que você não busca soluções, você não busca satisfações na sua vida, né? E você começa a disparar, abrir essas janelas traumáticas, você vai começar a disparar um processo de impulsividade. Essa impulsividade é o que vai te fazer buscar esses prazeres momentâneos dos vícios. Então, hoje a gente vê o aumento do consumo de álcool entre idosos, o aumento do consumo de tabaco entre idosos, o aumento da alimentação exagerada desproporcional para pessoas idosas. E isso depois vai trazer um efeito rebote, porque vamos supor, né? Se você está ansioso, estressado, você vai lá e come uma barra de chocolate e inicialmente te dá uma sensação de prazer. Daqui a pouco, o que vai acontecer? O efeito rebote, né? Vai vir a falta de energia, vai vir a tristeza, e aí você tem toda aquela sensação de vazio existencial. E é justamente aí que está a relação, né? Que a gente fala dessa relação do desenvolvimento de vícios e a questão da espiritualidade. Pessoas, né, idosos que não têm um desenvolvimento espiritual, eles têm uma forte sensação de vazio existencial. Então, eles passam pelos problemas, né? E aí, quando estão diante dos problemas, não têm resiliência, exatamente porque a resiliência tem um forte viés, uma forte relação com a espiritualidade, que é diferente de religiosidade. Não significa que você tem que ter uma religião A ou B, mas significa que ao olhar para a sua vida, para a sua trajetória de vida, para os seus problemas, você consegue olhar para aquilo e de uma forma organizada. Você não vai ver sua vida como um caos, né? Observem que as pessoas que têm algum tipo de religião ou têm algum tipo de espiritualidade voltada para, olha, eu percebo que a minha vida, o sentido da minha vida é fazer determinado trabalho voluntário, é ajudar crianças, é ajudar idosos, né? Ou é ajudar pessoas em situação de rua. São pessoas que, ao passar por problemas, elas vão ser pessoas que conseguem ainda ter um bem-estar, ainda que estejam passando por um sofrimento. Elas conseguem ter esperança, conseguem pensar positivo, imaginar que a vida pode ser melhor no futuro, porque elas são pessoas que têm uma fortaleza maior, têm uma segurança maior. Então, a espiritualidade, ela traz essa segurança para a gente. E quem sente, quem não tem desenvolvimento espiritual, né, aquele idoso que não tem, ele olha para a vida e a vida dele está um caos, porque ele não vê sentido nenhum nisso, ele tem uma ausência de perspectivas. Então, se ele fica doente, a primeira coisa que vem na cabeça dele é que ele vai morrer, né? Se ele sente uma dorzinha no dedo, ele já acha que ele está com câncer, porque a mentalidade dele vai ser sempre uma mentalidade voltada para fracasso, voltada para problema, voltada para o desenvolvimento de questões ruins, né? Então, o desenvolvimento espiritual, ele ajuda você a organizar a sua vida, ele fortalece a sua resiliência, porque ele te ajuda a sair desse marasmo emocional, de que nada dá certo, de que tudo vai ser ruim e que nada vai melhorar. Não, quando você tem um sentido, você começa a ir em direção, inclusive, não só de solução para as questões da sua vida, mas você começa a ir um idoso que vai em direção ao outro. E é muito lindo quando o idoso ele começa a olhar que a vida dele tem algum propósito, que os desafios que ele está passando têm algum propósito, e ele começa a desenvolver a sabedoria, né? E começa a compartilhar essa sabedoria dele com os netos, com os filhos e com as outras pessoas que estão ao redor dele. Então, ele aprende a compreender, aprende a perdoar, né? Passa a ser uma pessoa mais corajosa. A espiritualidade traz muito isso para a gente, a capacidade da gente ter coragem diante dos desafios, né? Da gente ter sabedoria, da gente conseguir aprender, e isso tudo vai alimentar a nossa resiliência, vai trazer um bem-estar pessoal para a gente, né? Vai fazer com que a gente passe a amar mais a nossa vida e a gente passe a amar mais a humanidade, o que não acontece com as pessoas que estão no vazio existencial. Então, resumindo, né, o que nos faz, então, desenvolver vícios e muitas vezes idosos
acabam caindo numa situação de vício constante, o que vai ser extremamente prejudicial. Já é prejudicial para qualquer um, mas para o idoso muito mais, né? Essa questão da ausência de sentido, do vazio existencial. Quando você está numa situação de vazio existencial, você não tem resiliência, né? Porque a resiliência está justamente nessa nossa capacidade de transcender os problemas que nós estamos passando. Então, hoje eu estou passando um problema com meu filho, hoje alguém morreu, hoje eu estou doente, né? Hoje alguém da minha família está doente, hoje meu círculo de amizade está restrito, hoje eu estou na pandemia, então eu tenho menos possibilidade de estar me relacionando com outras pessoas, mas eu entendo que isso vai passar, eu entendo que tem um propósito. Olha, nessa pandemia eu estou aprendendo isso, isso, isso e isso. Estou colocando em prática, né? Estou ajudando outras pessoas que estão numa situação pior do que eu. Então a resiliência traz isso. E ela tem essa forte relação com a questão da nossa espiritualidade. Então, o que fica aqui para vocês, né, para gente de reflexão nessa live de hoje, é que é muito importante, né? Não só que você busque uma religião específica. Quando a gente fala de espiritualidade, não estamos falando de uma religião específica, estamos falando de uma forma de você organizar o caos que é a sua vida. Porque a vida sempre vai ser considerada um caos se você não tiver um olhar transcendente sobre ela. Então, por exemplo, né? Se eu estou numa situação difícil no meu trabalho e eu tenho um desenvolvimento espiritual, eu vou entender que aquilo ali, olha, isso aqui é para eu aprender isso, é para eu aprender aquilo, né? Para eu aprender a perdoar as pessoas, é para eu aprender que esse tipo de postura que eu estou tendo não está legal. Então eu não vou olhar para aquilo, nossa, é uma fatalidade, alguém está querendo fazer uma coisa ruim para mim. Não, eu vou ver que no universo em si tem uma proposta para mim ali. Então, assim, a gente precisa começar a desenvolver a nossa espiritualidade. Se você tem uma religião também perfeito, né? Um sistema, religião é um sistema de crença, independente de que tipo de religião for, que nos ajuda e nos fortalece muito diante das adversidades. Isso já está comprovado cientificamente, né? Pessoas que têm câncer, pessoas idosas que já estão, por exemplo, acamadas, que já têm algum tipo de comprometimento físico, né? Quando elas têm um sistema de crenças religioso, um outro sistema espiritual, elas são muito mais fortes, elas lidam muito melhor com os desafios da vida do que aquelas pessoas que não têm sentido nenhum na vida, que não têm nenhuma religião, que não têm nenhuma espiritualidade, porque elas se sentem perdidas, né? E essa sensação de estar perdida é o que traz o desespero. Desespero esse que vai desembocar muitas vezes no vício, que na verdade esses vícios são o quê? Como eu falei na live de ontem, um autossuicídio. É aos poucos você ir se matando, porque a sua vida não está boa para você, a sua vida não tem sentido, você está sentindo um vazio, tudo para você está um caos, está uma bagunça, não tem por que você viver, então você começa a se matar, você não tem coragem de se matar com a bala no peito, de se esfaquear, né? E você vai se matando com a comida, você vai se matando consumindo e acabando com todo o seu dinheiro, você vai se matando bebendo demais, fumando demais, ou seja, você vai cometendo um auto-suicídio aos poucos. Então é muito importante que você encontre um sentido para a sua vida, tá bom? Eu quero dar uma boa noite aqui no Facebook a Lúcia Manhães, Ivonete, Marinês Instrumento, Dione Araújo, Vera Alves, Clema Norato, Nice Duarte, Ana Lúcia Loureiro, minha linda, gratidão pela sua presença. Boa noite para a Josi aqui também no Instagram, né? A, a Sol colocou aqui para mim, né? Deixa eu ver aqui que a idosa que ela cuida, né, remói muito a questão da falta de carinho dos familiares, né, e tal. E muitas vezes, né, só colocou que está trabalhando isso com ela, né, e que ela já melhorou bastante, está melhorando na alimentação também, né, só falou que melhorou também a alimentação dos meus cursos. O que que acontece, gente? A gente, quando a gente vê os problemas na vida, a gente tem que entender não só essa questão do sentido, né? Ver um sentido organizado para a nossa vida. A gente encontra isso com o desenvolvimento espiritual. Por exemplo, tem pessoas que são ateias, não acreditam em Deus, mas elas acreditam que a vida delas tem algum sentido. Então, tem pessoas, como eu falei, que vão fazer trabalho solidário, né? Que são voluntárias, que trabalham em ONGs e que não acreditam em Deus, mas acreditam que elas têm um amor à vida delas e elas têm um amor à humanidade, como eu falei. Então, o espiritual, você entender que não é só a sua vida aqui bagunçada e desorganizada por acaso, mas a sua vida está aqui, você tem que amar a sua própria vida e você tem que amar o outro, amar a humanidade, independente de crença em Deus ou não, ou de você estar em determinada religião ou não. Né? Mas você entender que toda a nossa vida aqui, da humanidade, da natureza, todos nós estamos implicados, né?
uns na vida dos outros. E a gente está aqui para alguma coisa, tem algum sentido isso aqui. Então, busque o seu sentido. Se você crê em Deus, busque Deus, né? Se você é católico, procure a igreja católica. Se você é evangélico, a igreja evangélica. Se você é espírita, né? Procure o seu centro espírita. Se você não é nada disso, ou você é ateu ou ateu, né? Procure olhar para a sua vida e encontrar um sentido na sua vida. Com certeza tem muitas coisas que você pode fazer por alguém e isso vai te ajudar e vai fortalecer a sua própria resiliência. O importante disso, de tudo isso, né, é justamente essa questão que você se fortalece. Você se fortalecendo, você sai desses vícios, porque saiba, né? Se você se alimenta exageradamente, a sua vida vai mal, e a sua vida vai muito mal, tá? Tem gente que fala assim, não, mas eu tô feliz, é muito comum você ver aqueles gordinhos, né, que fazem muita piada, né, são muito engraçados, muito engraçadinhos, né, e tal, querendo disfarçar uma tristeza e uma questão emocional que está lá escondida, tá? E aí joga isso para a alimentação. Ou a gente vê aquelas pessoas, como eu falei, que compram o tempo inteiro, aqueles idosos que compram o tempo inteiro, vão para a internet, há vários cursos na internet, vários sapatos, várias bolsas, vários isso, vários aquilo, para tentar ter prazer todo dia e o prazer com esse consumismo. E a gente que olha de fora com um olhar mais clínico, né, com um olhar mais terapêutico, a gente vê que, na verdade, isso aí é tentar jogar para baixo do tapete questões emocionais que não estão resolvidas, né? Esse vazio existencial que não está resolvido, esse vazio que precisa ser preenchido por alguma coisa. Tá? Então, olhe para você hoje, né? E como a Sol colocou aqui, o que você tem medo de enfrentar hoje? Porque não adianta você fazer curso disso, daquilo, não adianta assistir minhas lives, não adianta se você não olha para você. Eu sempre falo nas minhas lives isso. Olhe para você, olhe para dentro de você, o que você precisa enfrentar aí, né? Qual é o problema que você está jogando debaixo do pano quando você começa a comer o dia inteiro? Qual é o problema que você está jogando embaixo do pano, né? Quando você começa a consumir, quando você começa a fumar cigarro o tempo inteiro, quando você começa a beber o tempo inteiro. E beber não é só bebida alcoólica, não. Beber refrigerante também, tá? Também entra aí. Tem pessoas viciadas em refrigerante. Qualquer tipo de vício é ruim para qualquer pessoa. Agora, para o idoso, gente, eu garanto que é bem pior. Tá? Isso quem assiste minhas lives já sabe, por toda a questão fisiológica, emocional, né? Psicológica, social que acontece no processo de envelhecimento, todo vício, né? Todas essas questões emocionais, todas as doenças físicas, tudo isso tende a ser muito mais agudo, muito mais forte na pessoa idosa e vai trazer muito mais complicações, tá bom? Eu quero dar boa noite para Maria de Jesus também, que está em plantão, né, Maria? Gratidão pela sua presença. Bom, gente, por hoje é isso, né? É isso que eu queria conversar com vocês, uma retomada, um repensar, olhar seus vícios de forma geral, pensar na sua espiritualidade, se voltar para dentro de você, se voltar para Deus, se voltar para o outro, né? Lembrando que o outro é Deus. Então, você, não acredita em Deus, tá? Mas o outro, né? O outro, o seu outro irmão, todos nós somos irmãos, independente de crença religiosa ou não, fazemos parte da mesma espécie. E muitas vezes, para você sair do marasmo emocional que você está, falta você fazer, sabe o quê? Sair de você e ir em direção ao outro, que é coisa que a gente nunca faz, né? A gente, muitas vezes, a gente olha pra gente, como eu falei, quem não tem resiliência faz muito isso, olha só pro seu problema e não olha pro problema do outro, não se dispõe a ajudar o outro, e é por isso que você vive uma vida emocional de lixo. Então, comece a olhar para o outro, ajudar o outro, ser mais solidário, isso vai te trazer um processo de envelhecimento muito mais saudável, tá bom? A Cama colocou aqui, eu conheço algumas pessoas que mostram alegria que não existe, a depressão chega acompanhada de muita ansiedade. Exatamente, Sol, por quê, né? Sol não, Cleuma, a vida dessas pessoas muitas vezes está péssima, mas elas fingem, precisam fingir uma felicidade para estar no palco social, né? Isso acontece demais com o idoso, acontece com a sociedade em geral, mas assim, acontece muito com o idoso, por quê? Justamente porque ah, a sociedade tem muitos preconceitos, um olhar muito preconceituoso para o idoso, tá? E o idoso ele se sente enquadrado nesse olhar. Ele acha que ele tem que viver a vida que a sociedade determina para ele. Então, é feio se separar aos 70, né? As pessoas vão olhar para mim, eu vou me separar aos 70, ou eu tô viúva há 20 anos e agora me apaixonei e quero me casar. O que as pessoas vão falar? E aí a pessoa vive
essa vida que não é a vida que ela quer viver, mas ela vive fingindo uma felicidade. E quanto mais ela finge essa felicidade, mais a depressão vem, mais a depressão vem. Hoje eu soube, inclusive, de um caso de suicídio, tá? De uma pessoa que estava aparentemente bem, ninguém nunca percebeu que essa pessoa tinha sinais, trabalhava, filhos, etc, tal, tal, ninguém nunca percebeu, e essa pessoa se suicidou hoje. E acontece demais. Por quê? Porque as pessoas vivem uma vida que não é a vida de acordo com a essência delas, né? De acordo com aquilo que elas sentem que deveriam ser. Então, uma das coisas que eu batalho aqui com vocês o tempo inteiro é para vocês aprenderem que viver a própria vida, a gente vai, as pessoas vão se afastar da gente, as pessoas não vão gostar. Gente, vocês me olham aqui nas redes sociais, né? E é importante que vocês saibam que tem um grupo enorme de pessoas que me ama. Mas tem um grupo de pessoas que passam a não gostar de mim, a se afastar. E isso é natural. Por quê? Né? Porque as pessoas acham que, muitas vezes, um olhar, por exemplo, para mim, né? Eu tenho que estar 24 horas disponível. Tá? Eu faço um trabalho, né, de dedicação aos idosos, faço um trabalho aqui nas redes sociais de dedicação, de amor, de carinho, e faço um trabalho que também tem um aspecto financeiro, né? Enfim, tem uma missão voltada para essa questão do envelhecimento, missão essa que compõe a parte gratuita do trabalho que eu faço e compõe também a parte financeira, porque eu estudei muito, né? Eu tenho competência, eu trabalhei para isso, eu estudo há muitos anos para isso e eu mereço viver disso, né? E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas acham, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo, que eu tenho que estar disponível 24 horas. E elas não entendem que eu tenho a minha própria vida, que eu tenho os meus trabalhos e que tem momentos que são momentos de não trabalho, que eu não vou trabalhar e que eu vou ficar com a minha filha, que eu vou passear e que eu não vou ler mensagem no celular e que eu não vou responder. Eu vou responder quando eu puder, quando eu quiser. E as pessoas se afastam e elas não gostam, porque elas querem o quê? Que a gente faça as coisas de acordo com aquilo que elas querem. Então, ser você vai exigir sim que você aprenda a enfrentar a cara feia do outro, que você aprenda a enfrentar o filho que vai olhar para você e vai falar assim: mãe, mas agora a senhora vai começar a se vestir diferente? Agora a senhora quer namorar, né? Ou sei lá, qualquer outra coisa, qualquer exemplo que a gente possa dar aqui, né? Vai acontecer isso e tranquilo, entendeu? O importante é você ser feliz, porque se você não for feliz, você vai se viciar em alguma coisa. Em alguma coisa. Pode ser coisas que eu nem citei aqui, mas existem vícios de tudo qualquer jeito, como existe vício em celular também, né? E isso está acontecendo muito com idosos também, né, Sol? Gratidão, te amo também, lindona. Mas isso acontece muito com idosos também, né? Celi de Campos, Célia. Célia de Campos, seja bem-vinda, Célia. Acontece muito com idosos também, que ficam o tempo inteiro no celular querendo esconder o resto da vida, né? Para não ficar sozinhos, para não pensar, para não estar com Deus, né? Para não se guardar em tempos de silêncio, porque quando a gente silencia, a gente começa a analisar automaticamente a nossa vida. E aí tem pessoas que vivem o tempo inteiro em barulho, né? Eu vou ver vídeo o tempo inteiro, vou falar no WhatsApp o tempo inteiro, vou me comunicar o tempo inteiro, porque eu quero fugir desse vazio que eu estou sentindo. E não sabem viver sozinhas. É impressionante isso, tá? Então, cuide de você, cuide das suas emoções, cuide da sua espiritualidade. Isso é muito importante para que você viva longe de todo e de qualquer tipo de vício, tá? E se você identificou que você está com algum dos vícios que eu citei, ou qualquer outro vício que eu não tenha citado aqui, ou seja, qualquer coisa que você diga assim, muitas vezes a pessoa diz assim: mas eu não sou viciada, não. Faz um teste. O que vier na sua cabeça agora que talvez seja um vício, amanhã você fala assim: não, amanhã eu não vou usar disso, ou amanhã eu não vou recorrer a essa estratégia, e veja se você consegue. Se você cair, pode saber que isso daí é um vício, que você precisa cuidar das suas emoções, da sua espiritualidade, cuidar de você, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a nossa live de hoje. Eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui no Instagram. Quero agradecer você que esteve presente aqui também no Facebook. Você que vai assistir no YouTube também, depois se inscreva no canal. Amanhã, novamente, às 20 horas, eu estarei aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre questões emocionais, tá bom? Gratidão pela presença de vocês. Fiquem na paz e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.